E nesse segundo bloco, dica veterinária com o Dr. Márcio. Interessante, você que quer conhecer seu animal, saber a idade dele pela dentição, preste atenção nessa dica do Dr. Márcio. Mostra aí, doutor. Olá, amigos do Cavalo de Companhia. Estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre odontologia equina. E dessa vez vamos falar sobre cronologia dentária. Você vai aprender como saber a idade do seu animal através dos dentes. Muito bem? Normalmente você necessita saber a idade do animal por conta de que para compra e venda é importante, para manejo, para registro às vezes. Então, como já se conhece a fisiologia dos dentes e os seus desgastes, nós temos condição, através disso, de sabermos, estimarmos a idade do equídeo. Muito bem. É preciso que eu explique algumas particularidades para que vocês entendam o processo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a anatomia do dente do equino. O dente do equino tem o formato de uma vírgula. Olha, ele tem esse formato arredondado, de forma que na sua circunferência, se você observar, ele também não é redondo. Ele vem de uma forma achatada e vem descendo para uma forma triangular. Esse dente é um dente muito velho, de um animal de mais de 20 anos, ele teria um espaço maior onde ele seria mais achatado, mas é o que nós temos nesse momento para fazer a demonstração. Talvez seja mais interessante vocês observarem nesta cabeça, onde nós temos aqui a visualização do dente, onde mostra a sua forma num animal mais jovem. Muito bem. Como é composto esse dente na sua parte interna? Ele tem dois canais. O primeiro, observa-se aqui, nessa mesa dentária, aonde o animal tem um dente e tem um furo no meio, uma fenda, se você observar bem. Muito bem. E começa a aparecer dois pequenos pontos no dente, que é o fim dessa fenda e o início daquele outro canalículo que eu expliquei para vocês. Certo? Então vamos lá. Nas fases dentárias do cavalo, que são 7, eu vou começar a explicar a partir da terceira, porque as duas primeiras são a fase do potro. Então, começamos na terceira fase, que é a fase de trocas dentárias, quando ele vai trocar os dentes de leite. Eu vou mostrar nesse potro, aqui, por que é importante isso. O animal troca os incisivos, mas também troca os 3 primeiros premolares. Olha que a idade aqui para troca é de 2,5 a 3 anos, 3,5 a 4, 4,5 a 5 para o terceiro dente. E aqui, nessa base, os dentes trocam também com 2,5, 3 e 4 anos. Então existe uma harmonia entre a troca dentária de premolares e de incisivos. Bem, agora como que nós estimamos a idade do animal? Ele começa na sua idade de troca aos 2,5 anos. Então, este dente, que a gente chama de pinça, médio e canto. Este animal ainda não tem o canto, mas ele vai, conforme o dente vai nascendo, na sua sequência, que nasce um em sequência do outro, o desgaste também ocorre nessa mesma ordem. Então o primeiro dente desgasta mais do que o segundo que nasce depois e o terceiro. Então esse desgaste progressivo permite com que a gente estime a idade. Então a primeira idade, a gente fala dessa idade de troca. Você vai saber com facilidade, entre 2,5 e 5 anos, qual é a idade do animal, pela troca dos incisivos. O dente de leite ele é muito mais esbranquiçado e bojudo, de forma que você vê com uma certa facilidade a distinção entre dente de leite e dente definitivo. Então quando acontece essa troca, acontece aqui aos 2,5, 3,
2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então, aos 5 anos, o animal troca os incisivos e os premolares. Então, quando ele nasce com essa fenda vai desgastar. Então, nós chamamos essa fase de rasamento, onde o dente vai ficar raso, não vai ter mais aquele buraco, aquela fenda que existe no meio. Bem, quando ele termina essa fase de rasamento, ele está com 8 anos. Muito bem? E depois nós temos uma outra fase, que é a fase de nivelamento. Quando que é o nivelamento? Quando termina essa fenda, observada aqui, e começa a aparecer o início dessa outra, aqui, ó, que você observa no miolo desse dente. Nessa fase nós vamos ver duas manchas, que é o final do primeiro infundíbulo e o início do segundo. A outra fase é a fase de triangulação. O dente, quando ele tem esse desgaste, observe a mudança no formato dele. Então o dente vai ficando mais triangular na sua base. Só que esse triângulo, a gente chama de triângulo equilátero, isósceles, perdão, porque ele tem lados mais bojudos. Essa fase varia, vai aos 13, 14, 15 e 16 anos. E a fase seguinte é a fase de biangulação. Nós temos um triângulo mais longo no formato da mesa dentária e aparece apenas um ponto. Por quê? Porque já desgastou aquele canalículo original maior e só temos aquele canalículo único interno. Então, dessa forma, conseguimos estimar a idade do animal na sua fase adulta, aos 7 anos. No canto tem uma pequena protuberância, nesse caso não tem, mas aqui você veria uma pequena borda lateral, chama-se cauda de andorinha. Essa característica é particular e acontece aos 7 anos. Também temos um outro sinal chamado sulco de Galvani. Ele aparece no meio do dente do canto e ele aparece aos 10 anos e ele vai descendo conforme a idade vai passando. Muito bem? Sendo assim, você teve condição de ter uma noção de como você estima a idade do seu animal. Se você tiver mais dúvida, pode ir no site veterinário10.com, lá na aba que fala sobre artigos importantes, vai ter tudo sobre odontologia equina, inclusive sobre cronologia dentária. E sendo assim, eu gostaria também de aproveitar para mandar um abraço aos meus contemporâneos de faculdade. Estamos nos reunindo mês que vem pela primeira vez depois de tantos anos de formado. Um grande abraço a vocês. E com esse abraço, gostaria de agradecer ao Dr. Nilson Ricardo, que é o programa Cavalo Companhia, e deixar para vocês mais essa dica veterinária. Muito obrigado. Agora ninguém vai comprar animal com data errada de idade, né? Agora todo mundo sabendo qual a idade exata do seu animal. Parabéns, Dr. Márcio. Obrigado por essa dica veterinária. E voltamos novamente? O boy tá esperando lá. A galope!